No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, secretário de Justiça da Prefeitura de Guarulhos, doutor Ayrton Trevisan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos o público multimídia. O senhor, como eu, imaginou que estaria frio, né, hoje? Imaginei, vim com um casaco que está lá fora, Pedro, mas não estava do tamanho que eu imaginava, não. Pois é, a temperatura parece que vai despencar amanhã. Vamos aguardar. 7h12. Secretário, quero falar sobre o RJU. Houve uma notícia de que o TJ, né, Tribunal de Justiça, suspendeu os efeitos da lei do RJU, Regime Jurídico Único, ou RP, né, Regime Próprio. Eu entendi que o Ministério Público em Guarulhos havia questionado um ponto do projeto. E agora, pelo que eu entendi, o TJ entendeu que todo o projeto está errado. É isso? Na verdade, Pedro, quando eles entendem que um item, e é o item fundamental do projeto, seria inconstitucional, cai por terra todo o projeto. A questão é a seguinte, o RJU feito aqui em Guarulhos observou a legislação e observou as decisões do Supremo Tribunal Federal. Só que o Tribunal Paulista entendeu de forma diferente, talvez equivocada. Qual é a grande discussão? Você não pode transpor quem não é concursado para um regime jurídico único. Você só pode transpor quem é concursado. E se tem uma ideia de que seletistas não seriam concursados? Nós temos em Guarulhos seletistas não concursados, que são aqueles admitidos antes da Constituição de 88, e temos seletistas concursados. Então, o que autoriza a transposição é o concurso, é isso que autoriza. E essas são as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, eles não suspenderam ainda, porque a decisão é passível de recurso. Recurso, em princípio, não tem efeito suspensivo da decisão, mas o caminho é entrar com recurso extraordinário e no Supremo buscar a suspensão da decisão. Ela vai viger enquanto o recurso não é apreciado lá no Supremo. Mas o MP questionou o quê? Que alguns seletistas não concursados foram transpostos? Na verdade, eles questionaram de que não poderia genericamente ter essa transposição, mas sem se aperceber de que tem jurisprudência do Supremo que admite. Eu vou ler aqui para você rapidamente. Então, nós temos uma súmula vinculante 678 do Supremo que diz: são inconstitucionais os incisos 1 e 3 do artigo 7º da Lei 8.162, que afastam para efeito de anuênio de licença-prêmio a contagem do tempo de serviço regido pela consolidação das leis do trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao regime único. Ora, se tem uma súmula do Supremo Tribunal dizendo que uma lei que afasta esse direito é inconstitucional, é porque eles admitem que você pode transpor o regime. Ok? Nós temos uma decisão recente do ministro Dias Toffoli, onde ele diz assim, sobre a inconstitucionalidade de uma lei. Ele diz que é perfeitamente, por essa razão, não há inconstitucionalidade na mudança de regime jurídico em si, mas no fato especificamente dos artigos tais e tais terem sido abrangente, que acabou por violar outros artigos. Em verdade, a inconstitucionalidade no presente caso aflora da extensão em que se promoveu a transposição do regime de servidores seletistas do município, realizada de forma irrestrita para abranger todos os seletistas admitidos antes e depois da Constituição de 88, sem fazer distinção entre aqueles que realizaram ou não concurso para ingressar no serviço público. A Prefeitura de Guarulhos fez a transposição só dos seletistas que haviam feito concurso? Exatamente. Os que não fizeram, não? Não foram transpostos, justamente por conta disso. Porque até 88 quem não era o prefeito que nomeava, né? Tinha vamos chamar assim, de um processo de seleção singelo. Bem singelo. Bem singelo. Mas não havia o concurso. A partir da Constituição foi obrigatório o concurso. Então, todos que foram admitidos pelo regime da CLT, mas com concurso, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do Supremo, se habilitam a fazer a transposição de regime. Eu estou com a impressão que o senhor está otimista em reverter essa decisão. Bastante otimista. A gente não tem dúvida pelas decisões do Supremo, pelo entendimento do Supremo, de que a gente vai reverter essa decisão. Mas o mais importante, assim, neste primeiro momento, é recorrer e obter o efeito suspensivo para este recurso lá no Supremo, para que não tenha nenhum tipo de solução de continuidade nos contratos de trabalho.
Tentar algum embargo aqui no TJ seria possível ou não? Olha, na verdade nós tivemos um voto favorável da nossa tese, mas não seria uma questão, o embargo serve mais para esclarecer algum ponto de vista, é possível que isso ocorra, a Procuradoria está analisando isso, e se houver alguma omissão, obscuridade ou dúvida, a gente deve entrar com embargo antes de manejar o recurso extraordinário. Enquanto não houver o trânsito em julgado, essa decisão não vale. E o senhor concorda com esse questionamento que o MP fez inicialmente ou não? Não, Não. não. Eu não concordo com a maioria dos questionamentos que o MP faz. Na verdade, eu acho que as coisas têm que ser analisadas dentro de uma lógica e nem sempre aquela pessoa que atua tem profundidade de domínio daquela matéria. O que é importante para que a gente possa analisar e, eventualmente, recorrer de uma decisão dessa que não traz prejuízo nenhum ao erário. Essa transposição não traz, ao contrário, traz benefícios ao erário. E nós não temos projetos semelhantes em outras cidades aprovados? Temos, e alguns deles foram considerados inconstitucionais justamente porque eles abrangem todas as pessoas do quadro. Todos seletistas? Todos seletistas. Aqui em Guarulhos teve esse cuidado de não enquadrar todos. Exatamente. Não enquadramos todos. Ok, vamos aguardar o resultado então de recursos. Né? Vamos aguardar. Secretário Ayrton Trevisan, como é que está lá o trevo de Bom Sucesso? Bom, Pedro, o trevo, do ponto de vista do município, foi feito o depósito, que habilita a ter a emissão na posse, mas nós temos no local duas famílias que moram ali por conta de uma empresa que funciona no local, e essa família tem crianças especiais, e por conta disso a gente ofereceu aluguel social, só que adveio a pandemia. Sim. E agora, nesse momento, de fato, existe um interesse maior, que é o interesse de crianças, enfim, e o juiz não autorizou que fosse feita a mudança nesse momento. Estamos só aguardando arrefecer um pouco a pandemia para que a gente possa realocar essas famílias e ter a emissão na posse e terminar uma única alça que está faltando, que seria de um pequeno viaduto que ele se transforma num Y, um lado vai para a Dutra, e o outro lado contorna para quem vem de lá de Bom Sucesso poder ir para o Pimentas. Sim, falta só essa alça. Realmente. Só essa alça. Tá certo. Que não é a solução, Pedro. Vamos entender uma coisa. A Nova Dutra está em concessão, novamente, e quem ganhar essa concessão tem que assumir a obrigação de fazer a marginal ali naquele trecho entre o trevo até por volta... Não me lembro agora como é que chama aquele bairro. Presidente Dutra, Maria Dirce? Maria Dirce, exatamente. Maria Dirce. Antes, o Presidente Dutra já tem a marginal. No Maria Dirce ali não tem, porque é isso que vai permitir que os veículos que saiam do trevo adquiram aceleração sem atrapalhar o trânsito mais forte do lado. Mas vai melhorar bastante. Bom, então é uma questão do judiciário voltar e analisar o caso dessas duas famílias. Exatamente. Não é nem voltar, o judiciário, assim, está funcionando mais ou menos, como tudo, mais ou menos, mas sim diminuir um pouco essa pandemia, né? Começar a cair os casos, como aparentemente estão caindo, para que a gente tenha condições de pegar essas famílias e essas crianças especiais e poder realocar em outro ponto. Secretário, como é que ficou a questão dos ex-comissionados, ou o pessoal que era comissionado na gestão do prefeito Almeida? Foram pagos, Pedro. Totalmente pagos? Totalmente pagos, terminou agora em julho. É importante salientar o seguinte, eram 1.900 e pouco, foi feita uma composição onde a prefeitura se dispôs a pagar aquilo que legalmente não se discutiria, vamos dizer, férias, 13º, esse tipo de coisa. Quinquênio? Quinquênio não, porque existe uma discussão sobre isso para comissionados. Então, cerca de 500 deles ou entraram com ações ou não se interessaram em formalizar o acordo. Então foram pagos, na realidade, 1.400 e poucos comissionados, todos. Desses 1.400 não ficou devendo nada para ninguém. E acabou agora em julho. Então essa dívida é uma dívida que já não existe mais. Semana passada eu fui procurado por uma ex-comissionada
e ela disse que entrou com a ação e se arrependeu, que queria receber. Ela pode ainda fazer um acordo com a prefeitura? Então, dependendo do momento da ação, de como estiver, não pode mais. Mas ela não se preocupa, Pedro, porque assim, é um requisitório de caráter alimentar, ele tem preferência de pagamento, então se ela entrou com a ação e ganhou a ação, ela espera um pouquinho mais, esse processo vai ser reapreciado no tribunal, isso tem acontecido rapidamente, e ela rapidamente deve receber o dinheiro. A esta altura, se já entrou com a ação pelo tempo que nós temos, ela já teve que entrar há pelo menos 1 ano e meio com essa ação, porque senão prescreveu, ela teve que entrar até o fim de 18 com essa ação. Nós estamos quase no fim de 20, então esse processo dela deve estar maduro para que ela receba. Secretário, não sei se é bem com a sua pasta, mas naquela questão do pátio, foi resolvida, não? Não foi resolvida. Houve um recurso de um dos perdedores. Eita, né? E nós estamos aí no ponto de homologar aquela licitação, não é? Não é um assunto que está... Eu não tenho essa notícia fresca de hoje para você, Sim. não é um assunto que passe por mim necessariamente. Mas eu sei que a gente deve em breve homologar para o ganhador com uma outorga de 63% para o município. Isso significa o quê? De cada R$100 que arrecadar, R$63 a pessoa, o concessionário tem que repassar para o município, o que é uma bela outorga. Mas quer dizer que continuamos sem pátio ainda, né? Continuamos sem pátio ainda, infelizmente. Secretário, também ontem nós entrevistamos um veterinário, o Dr. Robson Leporo, e ele falou que tem uma instituição, né, uma ONG que está montando um hospital veterinário e que está tudo certo, só falta a liberação. E ele falou que o senhor ajudou muito nesse processo. O senhor está ciente desse processo? Então, Pedro, tem uma parte que passa por mim, vamos dizer, passa pela Secretaria de Justiça, que é analisar os requisitos para concessão de um próprio municipal para que alguém preste algum serviço de interesse público. No caso, esse instituto se dispôs a fazer atendimentos e castrações em determinada quantidade a favor de pessoas que não podem pagar, enfim, ou cães que são resgatados. E, desse ponto de vista, preencheu o requisito para fazer a concessão. A concessão foi feita. Você tem depois a questão do departamento específico da prefeitura que trata da verificação de requisito técnico para o serviço em si. Então não é na justiça que isso parou, mas eu me comprometo a apurar isso e trazer para você depois, para você poder noticiar no que isso está pegando. Por favor, seria muito importante. E só para finalizar, eu acho que as sindicâncias estão na sua secretaria, não é Estão. isso? E havia algumas sindicâncias polêmicas sobre escolaridade. Elas andaram ou estão ainda Andando, já teve caso de conclusão com a exoneração de servidor. Já teve caso de servidor que foi exonerado antes por motivos diversos, antes da conclusão, o que prejudica a conclusão da sindicância. E tem várias em andamento. Na verdade, a gente herdou muita coisa e você acaba tendo que tratar isso de lá de trás para cá para não ocorrer prescrição. Se você pegar os novos casos, que do ponto de vista político, vamos dizer assim, seriam casos mais emblemáticos para ser apreciado, você acaba deixando prescrever coisas que são relevantes também de punição de servidores por motivos diversos. Eu me perdi numa questão. O prefeito Guti criou uma corregedoria, não foi isso? Isso mesmo. E ela foi absorvida pela secretaria? Na verdade, não. Ela é subordinada. Subordinada. Sim. Nós temos dentro da estrutura da justiça, nós temos lá, não subordinado, mas funcionando conjuntamente, a procuradoria. Sim. Nós temos a diretoria do DACOI, que é o Departamento de Acompanhamento de Ocupações Irregulares, e temos a corregedoria. O corregedor é subordinado ao secretário de Justiça. E o PROCON? O PROCON, apesar de constar na estrutura da Justiça, ele funciona fora da Justiça. Quer dizer, não tem independência, ele é uma coordenadoria independente. Tá ok. Obrigado, secretário Trevisan. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Eu que te agradeço, me coloco à disposição naquilo que for possível. Hoje nós temos uma série de restrições por conta da legislação eleitoral, mas de qualquer forma, estamos à disposição para esclarecer você e a população de Guarulhos. Obrigado pela atenção. 7h26, produção. Rápido intervalo.